Olá, boa tarde. Boa tarde, Jonathan, Santos, Matheus. Sejam bem-vindos, bem-vindas, Raika, JC Fênix. As pessoas aqui entrando, microcontando. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, na verdade, para quem está chegando agora, vai ser feita uma maratona de lives aqui, agora iniciando a nossa primeira conversa sobre o HIV e a AIDS na literatura. Boa tarde, Miro Contando. Boa tarde, quem está entrando agora, Adriano Reis. E aí, Min. Bom, e tudo isso foi uma ideia minha a partir de um edital que eu ganhei, um edital Cultura Presente nas Redes, elaborado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e também pelo Fundo Estadual de Cultura. Então, hoje a gente vai conversar agora, às 3 horas, com o Salvador Correia Campos, que é o autor do livro O Segundo Armário, que é esse livrinho aqui, Diário de um Jovem Soro Positivo. Depois, às 5 horas, a gente vai conversar com o Rafael Bolacha, que é autor do livro Uma Vida Positiva. O Salvador acabou de entrar. E às 7 horas a gente vai conversar com a infectologista Márcia Rachid, que também escreveu um livro chamado Sentença de Vida. E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu acho muito importante a gente cada vez mais lutar para acabar com os tabus, com os estigmas, com os preconceitos de falarmos sobre o HIV e sobre a AIDS. E eu acho que a literatura é um caminho para isso também. Então, eu já vi que o Salvador entrou, eu vou convidar o Salvador agora para a gente iniciar a nossa conversa. A Márcia também está aqui. Márcia, um beijo. Nos vemos tarde. Convidando aqui o Salvador, Deco, do Primeira Orelha, acabou de entrar. Jorge, meu namorado também, amor. Ei! Oi, Felipe, tudo bem? Tudo, querido, e você? Tudo certo também, boa tarde. Queria te agradecer muito por essa oportunidade aqui desse bate-papo. Fiquei muito contente Não, e você está sempre trazendo um grande aliado nessa causa, né? Sempre não, trazendo à tona. eu estou muito feliz de fazer esse dia dessa conversa, não só por serem 3 pessoas muito queridas e muito importantes também, né, para o movimento, para a gente quebrar, né, os preconceitos e aumentar, levar informação para as pessoas sobre o HIV, sobre a AIDS, porque quando a gente lê, né, no meu caso, que sou HIV negativo, né, eu não vivo com HIV, mas perdi um tio por causa disso, tenho pessoas próximas, amigos que vivem com o vírus, então, para mim sempre foi muito natural buscar informações sobre isso. E como eu amo ler, os primeiros caminhos sempre foram os livros, né? Os livros biográficos, os livros, poucos livros até de ficção que eu acabei encontrando. Então, eu queria que a gente começasse a nossa conversa, né? Primeiro, falando sobre você e o seu livro, né? Para quem não sabe, o livro é O Segundo Armário, como eu já falei aqui no comecinho, Diário de um Jovem Soro Positivo. E aí eu queria, para quem nunca viu o livro, que você contasse um pouquinho sobre o livro e, se você quiser, sobre o pré-livro, porque, na verdade, o livro surgiu no seu blog, né? Então, como que surgiu essa ideia do blog? Por que que você começou a escrever? Por que buscar a internet? E depois a gente evolui para como isso virou um livro, né? Tá certo. Primeiro eu queria te dizer assim também que eu fiquei emocionadíssimo com os seus escritos sobre seu tio. É muito forte esse processo, assim, e é uma coragem da sua parte resgatar isso de alguma forma, e eu tenho certeza que isso está reverberando também aqui, nessa causa, nessa luta. É, o- Para quem não sabe, é porque eu recentemente descobri fotos que eu nunca tinha visto do meu tio, Paulo César, que faleceu com 31 anos, um dia depois do meu nascimento, né? Eu dia 29 de dezembro de 85 e ele veio a falecer no dia 30 pela manhã. Em 85 ainda era realmente o começo da epidemia da AIDS, ali muito forte. Muitas pessoas, né, infelizmente, falecendo sem grandes chances. E o meu tio faleceu com 31 anos e eu resgatei e achei fotos lindas dele, né? Cheio de vida. E foi muito emocionante, realmente. Para mim está sendo
um processo que mal começou. Mesmo já tendo escutado as histórias dele, agora é um resgate muito, muito bonito. Obrigado. Mas vamos. E com muita intensidade, né? Com muita intensidade. E eu acho que o segundo armário também surge nessa intensidade, né? Porque assim, eu comecei a escrever logo no início que eu descobri o diagnóstico, porque foi uma bomba, né? Como quase para muita gente ainda é, né? E aí eu comecei a escrever para poder colocar um pouco, entender o que se passava comigo. Eu não sabia assim expressar, assim, é um turbilhão de coisas. Você acaba se levando a refletir sobre uma série de construções sociais que vem desde o início da epidemia com relação ao HIV. E basicamente você está dentro de tudo isso. Então são muitos pensamentos, muitos medos, muitas questões. E aí eu comecei a escrever num blog, né? E ali no blog era um blog anônimo, né? E eu comecei a colocar os sentimentos e sempre com uma música. Então eu até costumo falar que o Segundo Armário é um livro para ser ouvido, porque quando você escuta a canção que foi escrita e lê o texto, abre uma outra possibilidade de entendimento. Acho que a música te leva a um outro lugar de elaboração, né? A arte de uma forma geral. Mas acho que a música ela te carrega assim e te mostra um outro universo. E era dessa forma que eu colhia os meus sentimentos para expressá-los, né, na escrita. E aí foi no blog, eu fui aos pouquinhos passando todo o processo inicial de alguma forma coletiva. Né, porque, embora eu fosse anônimo, estivesse ali com um pseudônimo, que era o Gabriel Abreu de Souza, né, Gabriel porque seria meu nome, Abreu em homenagem ao Caio Fernando e de Souza em homenagem ao Betinho. Então, Eu não sabia. me inspirei neles para fazer essa homenagem, né, nesse codinome, né? Isso E foi. aí, Isso já faz quantos anos? Você lembra? 2011, abril de 2011. 9 anos atrás. Isso, 9 anos atrás. Fez aniversário. E aí isso foi muito intenso, né, nesse processo. E a música foi meio que me salvou, assim, também, né? De estar trazendo isso à tona. E aí, quando foi em 2015, eu lancei um e-book, né? Eu peguei os textos, ainda estava dentro do segundo armário. Essa expressão surgiu assim de repente na minha cabeça. Eu estava escrevendo, pensando em algum nome para o livro e tal, tinha que ter um nome, né? Quando se tornou o e-book. E aí veio assim o segundo armário. Aí depois eu até pesquisei e descobri que já tinham usado a expressão segundo armário para se referir à violência entre casais LGBTQIA+. Então, Uau! mas com relação, já havia um estudo que havia feito essa citação. E aí depois foi publicado o livro. Engraçado que foi uma editora portuguesa que aceitou, né, que achou interessante, a Index Books, que eu sou muito grato a eles. Né, e o livro agora, esse mês, até alcançou 10 mil downloads, e que foi, para mim, foi uma felicidade muito grande. O livro tem os links, né, das músicas e tudo mais. Parabéns. E foi assim. Obrigado, obrigado. E nesse período do lançamento do e-book, eu ainda não tinha falado para os meus pais, né? Para minha mãe, para minha família, não tinha ainda citado com relação ao HIV. Então o livro saiu e eles sem saber tudo que estava acontecendo. Por isso que eu usei um codinome. Aí depois eu resolvi falar abertamente e tal, e aí eu lancei a versão impressa do segundo armário. Foi mais ou menos assim o início, né? Aí depois se tornou um espetáculo, né? Essa noção do segundo armário, ela me remete, né, a uma segunda ideia de vergonha, de medo, né? Quando a gente sai do armário como gay, lésbica, bissexual, né, como LGBTs, é a ideia de uma passagem, né, da vergonha, do medo para um orgulho, né? Ou para uma aceitação, né? Ah, eu sou assim e eu vou me amar do jeito que eu sou. A ideia de um segundo armário mesmo você já tendo quebrado a barreira, o armário da sua sexualidade, da sua orientação sexual, você se sentiu de alguma maneira, por algum tempo, se colocado dentro de um novo armário, como se fosse, meu Deus, agora eu tenho uma outra coisa que eu tenho medo de falar, que eu tenho medo que as pessoas saibam.
Como é essa ideia desse segundo armário? Como foi para você, assim, né, no começo? Porque você teve uma passagem, você depois foi trabalhar na Ábia, né? Você se tornou um ativista, você deu a sua cara a tapa, você adaptou depois no teatro, mas nesse processo dentro do armário, que medos que te afligiam, né? Quais eram essas construções que você se sentia aprisionado ali? Acho que assim, era o medo da morte. A morte rodeava, né? Sem sombra de dúvida, eu realmente entrei de novo no armário. Porque a sensação é diferente, mas os processos são parecidos com o processo de sair do armário da homossexualidade. Porque você enfrenta o estigma, você enfrenta toda a sociedade com relação a isso, o medo de ficar sozinho, de não conseguir mais me relacionar com ninguém. Aí me vinha na cabeça todas as piadas, né? Fulano tá doce, toda a sorofobia que é às vezes externalizada em palavras, muitas vezes palavras que são comuns e cotidianas no meio LGBTQIA+, que acabam ofendendo, agredindo, né, e fazendo com que pessoas soropositivas não queiram se identificar, não queiram se revelar, não queiram falar sobre. Né? Então teve esse medo também, né, o medo de ser discriminado também pelos familiares, pelos amigos. Então eu realmente o processo era muito de entrar num novo armário, num lugar do silêncio, no lugar de ficar sozinho, de querer, sabe, não falar sobre isso, não estar com o mundo. O processo foi muito esse, assim, né? Foi o processo de sair? O que que você foi entendendo e como que você foi lendo livros? Você chegou a ter alguma referência literária positiva nessa época ou não? Sim, na verdade foi muito interessante porque assim, eu acabei entrando nessa era da virtualidade, né? Então eu comecei a ver YouTubers que falavam abertamente sobre o tema. Eu lembro do Jean Geraldo Neto, que eu cheguei a ver alguma coisa dele. Então eu cheguei a ver o livro do Herbert de Souza, do Herbert Daniel, né, durante um tempo, o Vida Antes da Morte, né, já em 2013, mais ou menos, um pouquinho depois, mas certamente foi uma literatura que me ajudou muito, assim, porque o que ele traz no Vida Antes da Morte é muito parecido com o que a gente vive hoje, é, 30 anos depois da vivência dele. Então certamente foi um processo que foi um conjunto, né? Eu não saí do armário sozinho. Muita gente que saiu antes me tirou de lá. E eu tenho certeza disso, assim, que essa vivência ela é coletiva, assim. Porque não se dá para pensar uma pessoa. Ele também falava sobre isso, né? A gente fala do HIV, a gente fala que é uma sociedade que vive com HIV. Às vezes se manifesta em um indivíduo que tem o vírus, mas enquanto ele estiver na sociedade é uma questão social. Então, o Herbert Daniel trazia muito isso à tona, né? Então acho que ele foi uma das pessoas que me inspirou. Mas tiveram vídeos do Ministério da Saúde que falavam sobre o tema. Eu vi muita coisa. Ativistas, né? É aquela coisa. Eu me tornei ativista, mas tipo, entrei numa roda, porque é um ciclo, né? Você tem pessoas que ajudam, depois você é ajudado, e uma hora você ajuda, como a vida é, né? De uma forma geral. Eu acho que entrar nessa roda de ativismo, do ativismo foi muito importante, assim, de reconhecer essas pessoas que vieram antes, de agradecer por existir, né, de criar vínculo com outros ativistas, né? Acho que é uma coisa que você faz muito também nessa valorização com relação aos escritores LGBTQIA+, né? Quando você se permite entrar na roda, a força fica muito maior em vários aspectos, né? E isso que você falou do ciclo, um beijo para quem está entrando agora. Eu vi que a Paola acabou de entrar ali também, das obras de Salvador. Quando você fala sobre essa volta, você quando publicou o livro, ou até mesmo no blog, né? Provavelmente você recebeu feedbacks de pessoas que também estavam vivendo momentos parecidos com os seus, né? Provavelmente pessoas que estavam descobrindo que viviam com HIV naquele momento. Como que foi para você, de uma certa maneira, ser o outro lado, né? Você lia livros, você via referências. E quando você começou a perceber que o que você tinha colocado no mundo, que a sua história também estava ajudando outras pessoas. Como foi essa relação com seus leitores? Então, é interessante porque essa relação ela começou logo no início da escrita, né? Porque como era blog,
Então era imediato o retorno, né? Porque as pessoas comentavam. Logo nos primeiros textos, eu participei de um grupo chamado Gayville, que era uma galera de blogueiros do universo LGBT que liam uns aos outros e comentavam uns aos outros. E eu comecei a ser aceito ali, sabe? Foi uma coisa. Foi a minha primeira aceitação, foi no blog, foi na internet. Foi pelo público que me lia e que também eu era leitor deles. Então foi um processo muito horizontal nesse sentido, né? Só que não era também uma exposição, assim, eu não tinha rosto, eu tinha um nome, né? Então o segundo momento talvez seja quando eu de fato lancei o livro, dei a cara, comecei a falar abertamente sobre isso. Mas, sem sombra de dúvidas, esse acolhimento, essa troca, ela é dos dois lados. Porque eu gosto muito de fazer acolhimento, né? Depois que eu fui acolhido, né? Que renasci no campo do HIV, né? Digamos assim, para comparar com a Fênix. O pessoal do HIV sempre compara muito com a Fênix, né? O seu processo de elaboração. Eu acho até que é uma comparação interessante. Depois, com relação, quando eu comecei a acolher as pessoas, né, que eu percebi quanto isso é forte, assim. Porque ser acolhido é bem legal, mas acolher é uma coisa que não tem palavras, porque é uma energia de gratidão que você recebe, que é muito forte, é o tempo inteiro, assim. As pessoas te ligam para dizer que ficou indetectável, manda mensagem quando consegue o primeiro namorado, quando começa os passos da vida, sabe, de falar para a família. E isso tem uma força tão grande, tão linda, que assim é um banho de emoção toda vez que acontece. E eu acho que isso que motiva muitas pessoas que trabalham, acredito eu, com HIV. Pelo menos é o que me motiva, né, a seguir nisso. Eu chegar alguma hora também sobre essas informações, né? Você falou de pessoas que chegam, comemoram, que ficaram estáveis, por mais que quem já viu ou que quem leia sabe o que é isso. Muitos amigos meus, por exemplo, nunca escutaram falar sobre isso. Eu quero chegar nesse ponto. Mas eu queria falar com você antes. Você saiu do blog, aí você quebrou o seu armário, você publicou um livro, você começou a ter uma relação maior com seus leitores, você entrou para o ativismo, até que você também experimentou uma outra linguagem, né? Que foi, oi mãe, minha mãe entrou. Que Ah, você, que legal! você adaptou, né? O seu livro foi adaptado para o teatro e virou um monólogo. De onde surgiu também essa adaptação teatral? Você sempre gostou de teatro também? E, ao mesmo tempo, a experiência que você teve, né, com os seus leitores. Como que foi ver a sua história dramatizada, né, por um outro ator, né, falando as suas questões na boca de uma outra pessoa, com uma plateia vendo, reagindo, se emocionando? Eu lembro quando eu fui assistir o monólogo, que muitas pessoas concordavam durante o espetáculo, né? Deve ter sido muito importante para muitas pessoas ver também no teatro uma peça horizontal com elas, né? Que falasse sobre a vivência que elas também podiam se identificar, né? Como que foi toda essa experiência? Nossa, assim, foi uma coisa muito divina, eu acredito. Porque o teatro é uma coisa muito mágica, né? E era uma coisa que eu joguei para o universo, assim, eu tinha até esse desejo de alguma forma. Eu não imaginava que fosse acontecer. Mas quando eu entreguei o livro de presente ao Jean Mendonça, que é o diretor do espetáculo, ele me chamou para bater um papo, para falar sobre o livro, e aí eu dei de presente, ele olhou e falou, nossa, vai virar uma peça. Só que ele falou isso no primeiro segundo que pegou o livro. Eu não acreditei naquilo, né? Só que essas pessoas da arte, né, é uma galera muito assim, né? É uma coisa viva, sei lá, tem um negócio. É o que falhou aqui. É uma galera muito intensa. Muito. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele chegou e montou o espetáculo. Convidou o Hugo Caramelo, que é um ator incrível, o Antônio de Medeiros também, que fez a adaptação, que colocou umas coisas muito maravilhosas no texto. E aí, quando eu assisti no palco, a sensação vinham as coisas que aconteciam, né? Meio que quase como se eu estivesse vivendo de novo, mas de uma forma diferente, com mais proteção, sei lá, não sei explicar.
mas era um turbilhão de sentimento, assim, era um turbilhão de sentimento que muito forte, foi forte demais, assim. E o Hugo, ele tem uma coisa muito boa no palco. Ele consegue fazer o Gabriel muito legal. E também foi um processo de aprendizagem para mim, de entender que o Gabriel não sou eu mais, né? Que ali está contando uma história de muita gente, né? Que por um acaso eu fui um personagem também. No momento em que eu escrevi, de alguma forma foi isso. Então eu acho que foi uma entrega dessa história, entendeu? Também serviu um pouco para isso. E você teve feedback, porque agora o feedback é um pouco diferente também, né? Quando as pessoas se aproximam de você, né, e elas vêm, porque o espetáculo tem muito também daquele início da descoberta, dos medos, das dores, de uma angústia, até finalmente uma libertação um pouco desse peso, né? Você já está muito distante, né, daquele Gabriel, Muito. aquele momento, né? Como que foi também falar com pessoas que ainda se identificavam com aquele momento, né? Como que deve ter Isso sido? foi incrível. Eu acho incrível isso, porque é como se você conseguisse mergulhar de novo no momento e sentir a dor do outro, que tem a ver com a sua dor, e dali trazer uma mudança. Eu acho que o acolhimento ele faz isso. Então. E quando você consegue ter um espetáculo que faz isso, que é muito mais forte do que uma conversa, ou um livro, né? Porque vai num nível de subjetividade que está para além do que a gente consegue. E quando a gente consegue ver isso, fazer isso acontecer, é um negócio incrível, assim. Eu lembro que no espetáculo teve um rapaz que ele pegou o microfone, algumas vezes teve bate-papo, né? E aí, no final do espetáculo, ele pegou o microfone e falou pela primeira vez em público que ele tinha HIV. E tinha uma amiga dele do lado, uma pessoa próxima. Foi uma coisa assim. A sensação é que ele jogou uma energia assim no ar de libertação, sabe? De botar no mundo uma coisa que estava muito presa nele. E o espetáculo tem um texto, tem uma parte do texto que fala que é fala, acho que morreu algo em mim, tem morrido a cada dia. É um processo de luto que vai sendo falado de luto e de transformação do luto em vida. E esse texto, ele termina o espetáculo e ele começou a ser lido por pessoas vivendo com HIV que estavam no segundo armário e que queriam falar sem coragem. Então tinha uma coisa ali uma magia mesmo de realidade, de vida que era muito forte. Eu acho que é um espetáculo altamente potente de transformação, assim. Toda vez que eu via, eu ficava meio, nossa, sabe, reverbera, tem deslocamento. Não, e eu acho super importante porque isso dessa passagem da ideia de morte para uma ideia de vida, né? É uma coisa muito forte também no livro da Marxa, que a gente vai falar, né, hoje mais tarde. Sentença de vida. O próprio nome do livro é Sentença de Vida, justamente para romper com essa ideia de uma sentença de morte. Eu fiquei pensando agora que você falou, né, nessa mudança do medo até uma compreensão de que é possível viver plenamente, né, com uma saúde, você seguindo o tratamento à risca. Olha, a E Márcia está assistindo a gente. aqui, está aqui. Eu fiquei pensando o quanto nós já mudamos com relação a esses estigmas. Por exemplo, falando em linguagem, né? Eu falei da linguagem literária, você foi se experimentar na linguagem teatral, mas a linguagem como linguagem. A gente já tratou da AIDS, né, como GRID, né, que era um primeiro nome lá atrás, que era gay, relator, não sei lá o quê, que era como se fosse uma infecção relacionada ao gay. A gente escutou que era um câncer gay, que era uma peste gay. A gente tinha o termo aidético para pessoa que vivia com HIV, às vezes, e nem estava com AIDS. Então, essa confusão e permanece para muita gente até hoje do que é o HIV e a AIDS. Ou é a mesma coisa e não é. Então, eu queria... hoje a gente já fala em corpos positivos, soro positivo, pessoa que vive com HIV, né? Não é nem mais tanto, pelo menos eu não escuto mais tanto, portadora do vírus, é mais pessoa que vive. Tem uma mudança linguística mesmo, né? Queria que você falasse sobre isso. Você foi percebendo essa mudança? Você viveu essa mudança no seu dia a dia? Você contribuiu para ela? Você brigou por ela? Qual a importância dessa mudança, né?
Eu acho interessantíssima a sua pergunta, porque eu vivi essa mudança, porque, e acho que vivo ainda, né? Porque é uma coisa que não para, né? A sociedade vai se transformando e a epidemia também através da linguagem. Eu costumo falar, costumo até brincar que nós ativistas, o que nós fazemos quase sempre é transformar linguagens, mudar um pouco as palavras, porque é o tempo inteiro, né? O Ramon Melo Nunes fala que a linguagem é um verdadeiro vírus, né? Inspirado em Herbert Daniel. E realmente é, porque boa parte do nosso trabalho é estar transformando linguagens, né? A gente já não usa mais, por exemplo, a palavra contaminado, embora ainda muita gente usa, né, e voltou agora com força em função do novo Covid, é, do novo coronavírus, a gente tem essa questão, a gente usa infectado. E várias outras palavras foram sendo transformadas, né? Eu acho que assim, na BIA a gente reflete muito sobre isso, lá na ONG que eu trabalhei durante muitos anos. Eu acho que o próprio segundo armário traz um pouco, a expressão segundo armário ajuda a pensar um pouco sobre essa questão de armário, de como essa vivência do estigma ela é uma coisa forte, é uma coisa que silencia e que precisa ser debatida e que precisa ser trazida à tona, como a gente está fazendo aqui, né? Mas realmente essa questão é um processo que está em transformação constante. E eu acho que a arte contribui também muito nesse processo de transformação, porque não transforma só palavras, né? Mas transforma emoções, sentimentos, afetos. Até a própria palavra AIDS, a grafia dela varia no decorrer do tempo. Você tem o Herbert Daniel que preferia usar toda em letra minúscula. Você tem a Bia que já preferia toda em letra maiúscula para tipo gritar como uma causa urgente. Você tem o coletivo Louca de Afavirente que usa com um cifrão no fundo para fazer no final, no S final, para fazer uma denúncia aos interesses das indústrias farmacêuticas. Então essa questão da linguagem, eu acho que ela é muito central nessa construção de perspectivas no campo da HIV/AIDS, na resposta ao HIV/AIDS, né? Por que que o Ebert usava AIDS toda em minúscula? Me chamou a atenção. Sempre pensei na sigla, né, como uma sigla, então automaticamente como maiúscula, né? Mas porque quando vira minúscula parece que não é mais sigla, é uma palavrinha, né? Então, com certeza a Márcia vai poder complementar melhor daqui a pouco, às 15 horas, às 17 horas que ela viveu com ele. Mas o que ele. É porque ele valorizava muito a vida, né? Ele não queria dar gritar tanto essa questão da doença também, né? De colocar a doença nesse ponto, com essa importância toda. E a Márcia está falando também que era uma decisão do Ministério da Saúde, né? Eu comentando aqui. Ou seja, vamos guardar essa para saber mais às 7 horas. Daqui a pouco. Mas tem textos, assim, existem alguns autores, porque isso também tem discussão acadêmica sobre essa questão das letras e tudo mais, né? Então acho que é uma coisa que vale a pena. Tem até uma matéria que saiu na Folha de São Paulo na década de 90 que brinca com todas essas letras de AIDS. Todos esses que um jornalista trouxe, até mesmo para querer saber como é que vai ser no futuro. Ele estava tentando prever e eu acho que ele não conseguiu adivinhar, porque hoje coexiste tudo. A gente usa todas essas ainda. Agora, Salvador, qual que você acha que é a importância? Quando a gente fala aqui genericamente dos preconceitos, dos estigmas, né? De, de tudo isso, é muito uma referência aos estigmas que surgiram no começo da epidemia, onde realmente, assim, a ciência ainda estava descobrindo que vírus era aquele, as pessoas vítimas da AIDS, né? Ou seja, quando o HIV conseguia atingir muito fortemente o sistema imunológico da pessoa, a ponto de outras doenças oportunistas, né, se instalarem, existia realmente pessoas que ficavam muito magras e essa imagem ficou muito estereotipada, ficou muito forte. Aí, por que que você acha que isso ainda perdura até hoje? Por que que aquele estigma conseguiu ultrapassar anos? É porque a gente não está falando ainda suficientemente sobre isso? É porque a arte ainda se utiliza dessa carga dramática, né, do jovem que fica doente, que morre? Isso gera muito mais um filme, isso gera muito mais um conflito do que
de uma certa maneira, fortalecer uma representatividade atual de pessoas que vivem saudavelmente com HIV hoje. Como se pessoas vivendo com HIV hoje não gera tanta comoção artística como o estigma anterior. Você acha que a arte contribuiu? Enfim, é um grande questionamento assim, né, que eu faço. Meu Deus, como é que essa ideia ainda perdura, né? Porque eu acredito que para quem tem o diagnóstico hoje do HIV positivo, os medos são esses. São os medos que ainda estão nesse imaginário, né, do HIV e da AIDS. Olha, é uma pergunta difícil essa, hein? Mas Vamos trocando sobre isso. vamos trocando. Me ajuda, me ajuda. A gente tem, no decorrer da década de 90, muitos projetos, muitas iniciativas, muito investimento na sociedade civil, muitas ações inovadoras, muita gente falando sobre o tema, o próprio Cazuza falando, escrevendo composições incríveis, de alto impacto solidário, de afeto. E isso aconteceu na década de 90 e a gente conseguiu debater com a sociedade. Eu lembro que na época da década de 90, durante uma parte da minha juventude, sem querer revelar a minha idade, eu recebi pessoas vivendo com HIV e AIDS na minha escola. E aquilo gerava, sabe, uma proximidade, um impacto, se falava, se discutia. E a gente esse debate foi caindo. A gente foi ficando mais conservador com o passar do tempo. A gente foi diminuindo a presença nas escolas até o ponto de se tornar tabu, até o ponto de ser vetado um kit contra a homofobia que trabalhava a sexualidade, HIV nas escolas. E a gente teve um problema. Eu acho que a questão da arte, eu acho que a arte diminuiu também a abordagem desse assunto com o decorrer do tempo, né? Então tem essas questões todas que vão se somando a isso, né? E a gente coexiste com tempos antigos. Eu acho que isso é uma característica da nossa sociedade, de uma forma geral. Assim. A gente coexiste com situações semelhantes à escravidão. A gente coexiste com uma pobreza imensa que as pessoas não têm o básico para sobreviver, coisas que eram do século passado. Então a gente vive numa sociedade que coexiste com uma série de contradições. E no campo do HIV a gente coexiste também com a presença da década de 80 em termos desses pensamentos que foram construídos e que a gente não conseguiu ainda ter força suficiente social, incluindo a questão cultural, arte, educação, saúde, né, todos os campos, buscando forças juntas para poder conseguir transmutar, transformar isso. Eu acho que essa iniciativa dessa live e de outros espaços que abordam o tema ajuda a desconstruir isso. Você não sente, eu sinto, quando a gente agora começou a pandemia, né, do novo coronavírus, voltou-se o termo do grupo de risco, né, no começo. Né? O grupo de risco são idosos. Então, né, o nosso presidente falava que deveria existir um isolamento vertical, ou seja, isola só eles, que a gente controla toda a pandemia. E a noção do grupo de risco, ela é estigmatizante, né? Porque quando você fala que determinado vírus que pode desenvolver determinada doença é pertencente a um determinado grupo, como foi no começo da epidemia da AIDS, né? Ainda eu acho que permanece essa ideia de que HIV e AIDS são coisas de é uma pauta minoritária, é daquele grupo LGBT. Isso eu digo nem só na esfera política, não. Eu falo de amigas heterossexuais que tomam pílula e ok, porque camisinha é mais para AIDS, né? A camisinha, enfim, isso está muito nas microações, às vezes, tá muito no microcosmo mesmo, assim, no nosso cotidiano, né? Qual você acha que é o perigo da gente continuar com essa ideia de que HIV é coisa de viado e não é uma questão da sociedade em geral? Quais os riscos que isso leva? Olha, Felipe, isso leva a várias questões. Esse assunto é super polêmico também, né? Porque de um lado a gente tem esse debate, fato, qualquer pessoa pode contrair HIV
E ela é um problema da sociedade, de todo mundo, de todas as idades, de todas as orientações sexuais e gêneros. Isso é um ponto. Agora, a gente tem um desafio grande também, porque, em função desse histórico, de se falar sempre pensando nessa perspectiva de grupo de risco, que é um termo equivocado, que a gente tem que banir e que voltou agora também com a Covid-19, esse termo ele só traz prejuízos, ele só estigmatiza, ele não ajuda você a construir pontes e possibilidades de desconstrução, de trazer à tona outras formas de enfrentamento da epidemia. Por outro lado, em função desse histórico, a própria comunidade LGBTQIA+, tem um pouco de medo, receio de falar sobre o tema. E E, acaba sendo e é a população que é a mais afetada, né? A população trans é a mais afetada pela epidemia, depois a população de homens gays, HSH, gay. Então, a gente tem que encontrar uma forma de falar que não gere essa ideia de grupo de risco, porque não existe grupo de risco, e, ao mesmo tempo, estimular as populações todas, incluindo a LGBTQIA+, de olharem para as suas questões de saúde, encará-las e assumi-las e debatê-las, porque senão a gente não consegue avançar na prevenção. eu entendi, porque existe receio também de que se a gente falar o tempo inteiro, né, sobre HIV, voltar com uma comunicação até para homens gays ou para mulheres trans, né, falando, gente, se cuidem. Pode parecer que a gente só está falando para essas pessoas e que é só uma questão delas. Não, mas a gente também não pode ignorar que existem essas pessoas que vivem com HIV. Então vamos falar para elas diretamente, ao mesmo tempo vamos abranger o debate para a sociedade. Teve uma fala aqui do Micro Contando que eu achei muito interessante, que ele falou assim, no Covid-19, o grupo de risco, né, os idosos, remete aos vulneráveis, né, os que têm mais chance de se infectarem. Para a AIDS, na época, o grupo de risco eram os propagadores naturais da doença, naturais entre aspas, né? Então, na questão da epidemia da AIDS, né, grupo de risco se juntou quase como um castigo divino, né? Teve uma coisa assim, não, são eles porque eles têm essas práticas desviantes, né? Eles querem contrariar a natureza, então é natural que eles vivam esse castigo, né? Tem isso muito forte, eu acho muito maluco ficar pensando nessa Tipo Aedes aegypti. é, Você está com é muito louco. Agora, realmente, eu acho que é uma observação muito boa dele, assim. É uma observação interessante. Realmente teve esse processo e ainda tem esse processo, né? Eu lembro que uma vez eu fui num médico e o médico, ele simplesmente... eu nem falei que eu tinha HIV, mas ele já começou a vir com sorofobia, falando barbaridades, enfim. Começou a me julgar. Foi uma coisa assim, por conta da homossexualidade. Então já fez associação e já usou todos os estigmas aprendidos no decorrer da vida. Então realmente tem essa coisa, né, da população. Isso ficou muito marcado na população LGBTQIA+, né, esse estigma. é tão marcado que a questão da doação do sangue, né? Homens gays, homens que fazem sexo com homens não poderem doar sangue é em função de uma ideia de que o nosso sangue tem mais chance de ter o vírus HIV e por isso não poderia ser doado, mesmo com a testagem. Eu sei que é polêmico no mundo inteiro isso, mas assim, sempre me bateu como, gente, pera, isso é preconceito institucionalizado. Por que que o meu sangue tem mais chance de ter? Que isso, sabe? Se eu faço sexo seguro, eu tenho menos chance de me infectar com HIV do que pessoas heterossexuais que têm relações sexuais desprotegidas, né? É essa noção de que é um grupo, é muito forte. Isso agora, esse ano Uhum. foi derrubado isso. Esse ano. E assim, é desconhecimento também, porque mesmo a população LGBTQIA+, existem pessoas, às vezes, que se relacionam com pessoas com HIV. E as pessoas com HIV, em tratamento, elas não transmitem mais. Então é mais seguro, inclusive, estar com esse grupo, uma pessoa que se trata com pessoas, do que você estar com população que não se testa.
E muitas vezes a população, grande parte da população não se testa. E não Então a se gente tem aí. tem medo também, né? Querem ter como se... Tanto que, na verdade, se você souber que você vive com HIV, você vai começar o tratamento mais cedo e você vai ter uma vida plena, né? Então, é muito importante se testar, né? Importantíssimo, importantíssimo. E se testando, né, e contraindo, descobrindo o vírus, também existe uma outra possibilidade, assim. Existe muita vida após o HIV, né? As pessoas têm que perder um pouco do medo de se descobrir com HIV. É claro que é é um pavor, né? É um direito da pessoa também de se testar a hora que quiser, é importante isso. Ela tem direito ao sigilo, de não falar a sorologia, isso também é uma questão super importante. Eu acho que tudo isso é uma coisa que a gente precisa debater. E pessoas com HIV são pessoas que vivem naturalmente, que vivem normalmente, que podem se relacionar. A gente tem que estar sempre reforçando isso, porque às vezes acaba se perdendo, né? Com relação a, e é interessante até porque a população que vive com HIV acaba às vezes assumindo essas pautas, né? No movimento de AIDS, essa questão da doação de sangue LGBT, que ia mais era uma pauta e é uma pauta super importante. Hoje a gente tem no movimento de AIDS alguns debates super importantes que servem, inclusive, para a resposta ao novo coronavírus. Por exemplo, a gente tem um projeto de lei que visa garantir o acesso à vacina ou ao tratamento da Covid-19 para todo mundo, que é um projeto muito inspirado na luta por acesso a medicamentos do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, que você consegue quebrar as patentes de medicamento e incorporar no SUS para todo mundo o medicamento. Então tem muita coisa que o movimento de AIDS faz que está servindo agora de apoio com relação ao enfrentamento à Covid. Você levantou uma questão que me gerou uma dúvida, inclusive no curso que a gente fez com o Ronaldo Serrouet, com o Dadado, né? Sobre o HIV nas artes, né? O Brasil, ele é tido como um país referência até no tratamento, né? Na luta, acho que, contra a AIDS. Eu sempre sei isso justamente por causa do acesso à medicação, ao tratamento gratuito pelo SUS. Mas o Ronaldo também sempre trazia no curso a questão do privilégio de indetectabilidade. Bom, para quem não sabe, a indetectabilidade, quando a pessoa se torna indetectável, é quando ela segue tanto com o tratamento que ela consegue suprimir a sua carga viral, né? A ponto dela ser indetectável. E a ciência já provou que pessoas que estão indetectáveis, né? Elas são intransmissíveis, né? Então, quando vocês verem I igual a I, U igual a U nas campanhas, fala exatamente disso. Por que alcançar a indetectabilidade seria um privilégio? Se a gente está falando do SUS, se a gente está falando de um medicamento, de um tratamento gratuito, quais são as barreiras que ainda impedem que todo mundo que viva com HIV tenha acesso a essa medicação? Quais são as dificuldades que eu desconheço mesmo, assim, por ignorância? Então, são muitas barreiras, né? Porque a gente costuma, se você olhar todas as vulnerabilidades, né? A questão de raça, cor, gênero, LGBTQIA+, né? Orientação sexual, todas essas questões, elas acabam se relacionando e trazendo algumas situações de maior ou menor vulnerabilidade na garantia do acesso. Então a gente tem um problema no Brasil que assim, você tem hoje a disponibilidade muitas vezes do serviço, da oferta de medicamento, mas a questão do acesso não é igual para todo mundo. Por exemplo, uma pessoa LGBT, vou citar o meu exemplo. A primeira vez que eu fui numa consulta com uma infectologista no SUS, ela simplesmente ela foi preconceituosa. Ela falou questões de homofobia. Ela foi homofóbica comigo. Falou, você transa com um e com o outro, é isso que dá, vocês fazem isso. Falou direto, coisas assim. A homofobia, eu saí de lá com a sensação de que eu não iria voltar mais lá. Porque se fosse para viver desse jeito, eu prefiro não voltar. Então, eu não tive um acesso igual a uma pessoa, por exemplo, se fosse heterossexual.
Então, que poderia ir, não ia sofrer nenhum tipo de violência desse tipo e ia seguir seu tratamento. Então, esse é só um exemplo de como uma questão de vulnerabilidade, de estigma, acaba influenciando e afetando na garantia do acesso e acaba, e fora isso, pessoas que às vezes não conseguem, pessoas que estão na periferia, não têm condições, de repente, de pegar um ônibus, de chegar até um serviço especializado, que é onde faz tratamento. Então, são todas essas questões que acabam influenciando na garantia do acesso. Então, não basta só ter uma política universal para todo mundo, o acesso tem que ser garantido a ela. E esse é um desafio que a gente tem. O Brasil ele já foi referência internacional, ele já deixou de ser há muito tempo referência internacional. Na década de 90, foi o primeiro país a ofertar para todo mundo o medicamento antirretroviral, que foi importantíssimo, mas depois ele foi entrando numa onda conservadora e aí a gente chegou nesse patamar que a gente está hoje. Então tem um grande desafio aí para a gente voltar a ser referência no enfrentamento ao HIV, que é colocar de novo os direitos humanos no centro da resposta à epidemia. Que tem muita coisa interessante do passado que a gente poderia fazer de uma forma diferente, retomar como inspiração e de valorizar esses grupos, todos os grupos afetados. Eu acho que a diversidade ela tem uma potência de ensinamento tão grande para todo mundo. A gente aprende com o diverso, e quando você tenta colocar todo mundo numa norma, a heteronorma ou qualquer outra norma que seja, você simplesmente apaga a potência da sociedade e acaba deixando algumas pessoas numa situação de falta de acesso e outras em uma situação de privilégio, né? Você linda fala, Salvador. E eu fiquei pensando, né, das coisas que as pessoas não sabem, que parecem óbvias. Você poderia falar para quem está aqui o que é a PEP e o que é a PrEP? Porque são coisas muito importantes, né? Sim, são realmente coisas muito importantes, né? São avanços no campo do medicamentos que a gente teve, né? A PEP é a profilaxia pós-exposição, que é o uso de medicamento que você pode fazer após o contato com o vírus. Então, se uma pessoa tem um acidente de trabalho, no caso dos profissionais de saúde, ou se de repente a camisinha estourou ou não usou camisinha, está numa festa, sei lá. Você pode, no dia seguinte, ou até 2 horas, de 2 horas após a situação até 72 horas, iniciar um medicamento que tem que ser mantido por 28 dias, e aí você consegue ter uma redução drástica e até mesmo não se infectar mesmo com o vírus HIV. Com o HIV, né? O V já é vírus. Às vezes a gente fala vírus HIV, mas o V já significa vírus. A gente tem a PrEP, que é o uso de medicamento antes da relação sexual, ou seja, você toma todo dia um medicamento e ele previne o HIV, né? Então, você começando a tomar 7 dias antes, ele já vai ter uma forma de prevenção, um grau de prevenção muito interessante, né? Chegando a mais de 90% de prevenção, 99% alguns estudos apontam. Então, tem um grau muito grande de possibilidade de prevenir. O tratamento, né, que a gente já falou aqui, que você já falou da indetectabilidade, né, então, a gente chama de TCP, tratamento como prevenção. Você se trata, você previne no outro, cuida de si e previne o outro. Né, e essas são as formas biomédicas de prevenção. Tem também os métodos de barreira, que é o próprio preservativo interno e preservativo externo. A antiga camisinha masculina e camisinha feminina, que a gente não coloca mais gênero na camisinha, agora elas são gênero fluido, qualquer pessoa pode usar independente do gênero. Foi uma demanda do movimento trans, né, porque muitas vezes uma mulher trans tem pênis e não queria estar usando um insumo considerado masculino, né, camisinha masculina. Uau. A gente tem também o próprio aconselhamento, o próprio acolhimento acaba sendo uma forma de prevenção, quando você tem acesso à informação no serviço, quando você tem acesso a insumos no serviço, e aí você tem a combinação de tudo isso que é a chave para uma prevenção funcionar ou não. Então a gente conseguiu no Brasil caminhar com tudo isso e agora tem que voltar a fortalecer os serviços, que a gente tem um grande desafio aí pela frente, porque os nossos serviços
estão diminuindo a qualidade. A gente tem muitos serviços especializados, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, fechando as portas, que precisa melhorar. Eu diria, faltam 10 minutinhos para nós acabarmos, porque passa assim, para a gente. Vamos ter sobre as barreiras que acho que o movimento da AIDS hoje precisa enfrentar e, ao mesmo tempo, quais seriam as grandes vitórias que a gente já pode também celebrar. Vamos começar com os problemas que a gente passar por eles. Quais ainda são as barreiras? Quais são os desafios hoje em dia que você acha que a gente tem que focar em derrubar, em vencer? Olha, a gente tem algumas barreiras que são, talvez uma barreira que é importantíssima, talvez colocar como primeiro lugar, é com relação ao estigma e discriminação. Eu acho que essa é uma barreira que a gente tem um grande desafio, porque ela impede acesso. Mesmo existindo medicamento, com ela você não consegue acessar o medicamento, ela impede tratamento, ela faz a pessoa não querer viver, então ela traz muita coisa ruim. Então acho que a questão dessa barreira do estigma e discriminação, acho que é uma coisa que a gente precisa com urgência pautar na sociedade, envolver a sociedade como um todo de novo, como já fizemos no passado, e trazer isso à tona. Incorporando possibilidades de enfrentamento, de incorporar outras vozes nesse diálogo. E a gente tem também uma barreira que é o próprio medicamento. A gente tem alguns serviços que faltam medicamentos. Nesse momento de Covid-19, alguns serviços simplesmente não tinha médico para você se tratar, porque os médicos estavam atendendo as pessoas com Covid. Então, acho que essa questão do acesso também é, né, uma barreira muito grande, dos serviços funcionando, né, das barreiras estruturais, né, que a gente chama. A gente tem ainda algumas barreiras legais também, a gente tem ainda lei que criminaliza a transmissão do HIV, e hoje em dia você não tem como provar com 100% de certeza de quem veio o vírus, os exames não são tão fidedignos assim. Então, se uma pessoa termina com uma pessoa com HIV e diz que ela transmitiu o vírus, ela pode ser presa, dependendo da cabeça do juiz e, é claro, dos argumentos. E isso é uma situação que a gente precisa mudar no país. A gente já teve casos que aconteceram, né, no país. Isso ia ficar pior, o movimento conseguiu segurar isso com relação às transmissões, à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né, infecções sexualmente transmissíveis. Essas são algumas barreiras. Certamente existem muitas outras, né, que a gente poderia... Eu acho que o Felipe caiu, voltou. Eu que travei, eu acho. Ai, meu Deus, que bom que tá acabando, mas a gente vai terminar. Voltou. Então, essas são algumas barreiras, né? Mas eu acho que você tinha perguntado sobre as conquistas também são muitas conquistas. Né? A gente teve o próprio acesso à terapia antirretroviral foi uma principal conquista do movimento de AIDS desde a década de 90. A gente tem o desafio de estar incorporando melhores medicamentos, mas aos pouquinhos a gente consegue incorporar bons medicamentos. Porque quase sempre os bons medicamentos ficam para os países ricos que podem pagar por eles, e o SUS às vezes não consegue incorporar pelo alto custo, né? Então, mas a gente tem um ganho assim de estar conseguindo aos pouquinhos incorporar PrEP, incorporar o dolutegravir, que é um medicamento novo com menos efeito colateral, né? A gente tem a própria existência das ONGs, do movimento social, como um ponto no Brasil muito importante, muito positivo, e que agora se expande também para o cenário virtual, com youtubers, com ativismo digital, com artivismo, né, com tudo isso que acontece. Eu acho que isso é uma potência muito forte de diversidade, que eu acho que vem muito a somar, né, integrando questões raciais, a questão do movimento negro, a questão do movimento trans, né, outras vozes se somando, trazendo mais cor para essa causa. Eu acho que isso é uma potência muito grande, especialmente nesse momento de crise, né, que a gente vê como é importante, os movimentos sociais são importantes, as bases, as comunidades, né? E eu acredito muito na arte, assim, eu acho que a arte ela tem uma potência muito incrível, muito incrível. Eu vivi isso no Segundo Armário, eu vejo isso acontecendo, vi isso na sua peça também, né, que a gente debateu, também teve essa oportunidade. Eu acho que é uma coisa muito incrível isso. É uma semente que você joga, assim, e é uma coisa que tem um efeito multiplicador, não é uma coisa que fica só para uma pessoa.
E para finalizar, você teria alguma dica de livro que fale sobre o HIV, sobre a AIDS, que você acha muito legal que a gente leia? Ou que alguém leia, pode Eu, ser que você gosta, o que for. eu tenho uma dica que é um pouco suspeita, porque essa dica vai ser falada daqui a pouco. Mas eu queria sugerir o último livro que eu li, que é Sentença de Vida. Eu recomendo. É um livro incrível, eu recomendo que vocês, que todo mundo que esteja assistindo leia. E também o livro do Rafael Bulacha, que ele vai falar também um pouco daqui a pouco sobre isso. Eu também recomendo. Eu li o livro do Rafael Bulacha, eu acho que a gente tem uma história até muito parecida de formato de Muito. blog. Eu recomendo os dois livros de hoje, e assim, talvez seja, estou puxando um pouco o saco dos que virão, mas é porque vale muito a pena ler. E esse livro da Márcia tá muito emocionante. E onde que as pessoas podem encontrar o seu? O segundo armário, ele já está com. Ele vai ficar para sempre do Gabriel Abreu ou ele algum dia será com. Eu acho que ele é do Gabriel, ele já é do Gabriel, nunca foi meu. Ele vai ficar pro Gabriel. Podem encontrar? Onde ele está à venda? Com você, pela editora, pela Amazon, livrarias comuns? Olha, quem quiser essa versão física, é só jogar lá no Google o segundo armário e o nome da editora, que é Autografia. Jogou no Google Autografia o segundo armário, pode comprar. Ou se você quiser gratuito, também tem uma versão um pouquinho menor, alguns textos a menos, que está disponível em todas as plataformas digitais pela Index eBooks. Então você consegue lá jogar na sua plataforma digital o segundo armário e você pode baixar gratuitamente. Tem os links para as músicas. Ah, Salvador, eu amei começar essa Também. semana com você. É tão importante falar e falar de uma maneira fácil, tranquila, que a gente possa debater isso e as pessoas possam tirar as dúvidas e possam ouvir e possam desestigmatizar cada vez mais, né, esse tema que não deveria ser mais um tabu na nossa sociedade. Muito obrigado por ter aceitado e pode mandar um beijinho aí final e a gente vai se falando na vida com certeza. Eu queria te agradecer muito, Felipe, pela essa oportunidade. Eu admiro muito o seu trabalho, seu envolvimento com a causa, sua doação, essa entrega, né, transformar isso em arte. Eu acho que é um dom lindo demais que você faz com muito primor, né, em texto também. Para mim foi uma honra muito grande ter participado desse bate-papo, receber esse convite e também saudar aos colegas que estão assistindo, agradecer por terem ficado até aqui assistindo esse bate-papo, agradecer aos meus amigos que entraram aí, que eu vi que alguns entrando, e também aos colegas que virão falar daqui a pouco, a Márcio e o Rafael, que eu amo muito também eles. Muito obrigado, viu? É isso, gente. Um beijo, beijo, Salvador. Eu vou agora encerrar a live, vou botar ela aqui no IGTV, vai dar para compartilhar daqui a 3 minutinhos. E aí vamos compartilhar aí para todo mundo escutar. E agora às 17 horas com o Rafael Bolacha e às 19 horas com a Márcia Rachid. Um beijo! Tchau! Beijo!